pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o nosso Bagaceira Chique. O negócio está animadíssimo. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês. Quero comentar que o programa está sendo demais. E para você pegar, assinar o canal, ativar o sininho, mandar para os amigos, deixar seu comentário. Dizer se você está gostando. Se não estiver gostando, também pode dar uma educadamente. Pode dizer, porque se for mal educado, eu vou cortar todo mundo, tá? E hoje eu trouxe umas meninas lindas. Eu estou aqui com a Nath, com a Isa, a Natália e a Isadora. Elas são incríveis. Antes de mais nada, é a juventude aqui para me ensinar coisas que estão acontecendo. Queria agradecer, meninas. Muito obrigada pela presença. Vocês estão aí com o seu canal no YouTube bombando. Obrigada, viu? Ai, a gente que agradece. A gente Obrigada estava por até chamar. brincando que, assim, agora eu sinto que nossas mães realmente amam a gente. Hoje a gente deu orgulho pra elas, entendeu? Como é o nome das mães? Elaine e Érica, 2 S. Elaine e Érica. Porque assistiu o Super Pop, é isso? Na vida inteira, tudo que você fez, gata. Tudo. Super Pop é muito bom. Ele tá em É. todas as quartas, mas eu amo. É um programa muito, muito inesquecível para mim. Muitas histórias, né? Ai, é muito maravilhoso. Eu acho que moldou muito do meu caráter. Ver de noite, assim, com a minha família era Muito tudo. bom. E eu sou bem Sim. livre, assim, nos meus pensamentos. Eu acho que o Super Pop retratava muito isso, essa Total. liberdade de expressão que a gente quer mesmo, Exato. né? E eu acho que era um programa que durante, principalmente ali nos anos 2000, durante aquele espaço-tempo, retratava muito da cultura pop, do que era no Muito. Brasil. Muito. Isso é verdade. E a gente é isso. Eu acho que a gente é o reflexo do legado que você construiu na TV, tá? Ó, então vamos que vamos, É. que hoje eu quero entender tudo que está acontecendo agora, porque naquela época eu já entendi. Agora, então, deixa eu primeiro dizer o seguinte: vocês começaram, primeiro estão de gêmeas aqui, chama graça, vieram de. Sim. Sim, isso não foi nem combinado, Não. tá? Então- Eu só reparei, na verdade, quando você falou. Por que vocês estão segurando essa almofada assim desesperadamente? Isso é a Isso nossa aqui. vida. Eu amei que a galera da produção ficou, meninas, vocês estão desconfortáveis? A gente, pelo contrário. Isso aqui é o nosso maior conforto da história. Nosso sofá é cheio de Eu acho 67 bom isso, porque almofadas. é quase que um, né, um safe spot. É o security blanket, tá É, vendo? legal. Eu pensei em inglês. Ah. Então, Tem coisas que não dá pra falar em português, tipo security blanket. não tem Como é que vai como. falar? Uma peça de. Uma mantinha de segurança. É, não Gente, vai dar. e a maior crítica que eu recebo no canal, assim, é isso. Essa menina fala muito inglês. Eu falei, gente, eu sou igual a Luciana Gimenez, Como é gente. que você aprendeu a falar inglês? Então, eu fui alfabetizada em inglês. Minha mãe Eu já não, tá? falava. Aí eu fui colocada no inglês muito novinha. Eu sempre tive muita facilidade. Morei fora quando eu era adolescente. Sim. E com 18 fui convidada pelas minhas professoras do curso de inglês que eu fazia a ser teacher. Fui teacher 10 anos. Daí, pensei em curso de inglês. Eu não vou falar não porque ninguém tá me pagando. Fui professora de todos. Você foi mesmo? Fui. Como é que faz pra ensinar o povo a falar inglês? Não é, é fácil? Gente, Difícil? assim, lógico que você tem que ter o conhecimento da língua, mas a gente fazia cursos também. Uma vez que a gente estava Sim. admitido a fazer as provas, a gente fazia curso para 1, 2 semanas antes para começar a lecionar. Só que eu era muito novinha e eu tinha Você cara. ainda é muito Eu ainda sou, novinha. mas era pior. Eu tinha cara de ter É 15 pior, é ótimo. com 20. Então, A Natália, com 18 anos, gente, ela parecia ter 12, É. né? Real. e aí, como é que manda banca, assim, tipo, se Quantos banca. anos você tem hoje? Hoje eu tenho 33. Tem cara de 15. É. E vocês Falando, eu também não tenho fica longe. 27. É, tudo novinha mesmo. Bom, então vocês também nasceram nessa questão da cultura pop, tem um amor por isso. Foi isso que juntou para vocês fazerem o canal do YouTube? Sim, isso A nossa que história é nos muito juntou, linda. assim. A nossa história é maravilhosa. Eu Vamos contar sempre. Eu acho que, a coisa assim, mais fofa sobre nós, a nossa vai, história. vai. É muito Juro, bonitinha, juro por Deus. juro. A gente, assim, a gente sempre frequentou o mesmo salão, porque a gente é de BH. Tá. E a Mineirinhas. gente mora no mesmo bairro, bairros vizinhos, assim, a vida inteira. E a gente sempre frequentou o mesmo salão. A minha mãe é amiga da cabeleireira Georgette, inclusive. É nossa fada madrinha, Nossa quase fada que uma mãe. madrinha. Ela Uhum. não era só a moça do salão, ela era uma figura materna pra nós Tá. duas a vida Pra nós inteira. duas, a gente vai lá desde sempre. E a gente sempre se conheceu, sempre soube quem era uma outra. Mas como a gente tem essa diferença de idade de 6 anos, que agora não faz diferença nenhuma. Sim. a Mas na gente é adolescência, criança, quando você tem adolescente. 16, a pessoa tem 16, 10, é. é muita diferença. Faz muita diferença. Então, mas a gente sempre gostou das mesmas coisas. E a gente, como tinha a Georgette como uma segunda figura materna, a gente sempre contava pra ela as coisas que a gente tava vendo, os livros que a gente lia, as séries que a gente assistia. E aí eu chegava lá com um livro, alguma coisa assim, aí a Georgette virava pra mim e falava: Você não Você não acredita. vai acreditar quem tava falando desse livro ontem, a Natália. Você tava vendo coisa do Justin Bieber, sabe quem que tava aqui ontem falando disso? A Isadora. Bonitinha. A vida inteira ela A vida chipando inteira. a nossa geração, só que eu ficava tipo assim, porque pra quem tem 18, a pessoa de 12 tem 5. É E pra quem verdade. tem 12, a pessoa de 18 tem 34. É verdade. 2 filhos. Nós não vamos ser amigas. Ela tem uma casa pra criar, por que que ela É vai verdade, é conversar? verdade. Exato. Então, assim, nunca. Eu falei, Georgette, nada a ver. Até que entrou K-pop na minha vida. Eu tinha 24, 25 anos e não tinha ninguém da minha idade que Pra falar gostava. sobre isso. Aí eu fiz a minha mãe virar K-popper, eu ia em show sozinha. Aí eu ia no Twitter, gente, eu preciso de alguém pra ventilar. E minhas amigas, esses maquiados coreanos, não quero. E eu vi aqui no Twitter, só tinha gente de 15 anos. Falei, gente, quem que é adulto que gosta disso? Hoje a gente sabe que, Sim. na verdade, era só a gente encontrar que tem muitos adultos que gostam e tal. Mas quando minha mãe foi falar com o Georgette, você não acredita qual que é a nova mania de Natália. Essa já te arrasa. Ela é a amiga das nossas mães. Tá? Vocês não acreditam qual que é a nova mania da Natália. K-pop, elas.
A Isadora também. A Isadora foi pro salão nesse dia, ficaram as três conversando disso. Minha mãe, agora chega, filha, tá na hora de você virar amiga da Isadora. Ela também ama K-pop. Não, tipo, Aí eu K-pop falei- foi o limite, né, gente? Aí, Calma. não, aí já tá demais. Já foi Justin Bieber, já foi High School Music, já foi a Tudo. Diva Pop, já foi todo mundo, já foi os filmes, Leonardo DiCaprio. Aí minha mãe falou assim, manda mensagem pra ela. Eu falei, mãe, mas quantos anos que a Isadora tem? 15? Ela, não, filha, ela tem 20. Ela tá dirigindo agora. Eu, Cresceu. aí eu Gente, falei, pensa no oi, oi sumida. fez o Neymar, oi, sumi. Foi sumir nos últimos 8 anos. É, eu falei assim, Oi, Isa, é a Nath, porque a tudo gente sempre se bom? conheceu, a gente ficou, né, a vida inteira É. crescemos juntos. Eu falei, Isa é a Nath, minha mãe falou que você gosta de K-pop também, menina, que loucura. E aí, assim, nasceu o canal. Ah, juntou. Estamos aí há 8 anos. Tamo aí, morando junto, a vida, tipo assim, melhores amigas, irmãs Uhum. de vida, Gente, assim mas calma, mesmo. K-pop pra Puff Daddy assim, um É negócio... um mundo, né, É um gata? Assim, é mundo. Brasil pra lá, Austrália. Eu quero entender o seguinte, me falaram que vocês entendem tudo sobre esse caso do Puff Daddy. Sim. E antes de mais nada, eu queria entender, não é Puff Daddy? Mudou pra Puff Daddy? Todo mundo É sabe só que tá rolando Diddy. esse... Agora é só Diddy. Era Puff Ah, Daddy, Era Puff Daddy. mas ele trocou pra Diddy. É, costumava ser Puff Daddy, depois virou P. Diddy, depois virou Diddy. Aí Então ele é só também- Diddy. Hoje é só Como é que é o Diddy. nome dele, alguém Diddy. sabe? Sean Sean Combs. Sean? Sean Combs. Tipo Combs. de pente. Ah, já vi esse nome dele em algum lugar, mas a gente só conheceu como Tanto que ele é Puff Daddy. conhecido como Sean Diddy Combs. Ah, gente, uma pessoa tem 100 nomes. É. Ele também se auto-intitula Love também. Em algum Ele é Tá mal... bom. momento. Gente, mas assim, a gente pode explicar rapidamente por que que houve tantas mudanças. Tá. É. Era Puff Daddy quando ele se lançou como artista ali no final dos anos 90. Só que aí no final dos anos 90 ele namorava a Jennifer Lopez, teve um Gente, é tiroteio. verdade. É. Houve um tiroteio numa balada, se a gente quiser, a gente pode se aprofundar nisso aqui rapidamente, mas houve um tiroteio onde toda vez que buscavam isso ali na internet, no início da internet, era sempre Puff Daddy tiroteio, Puff Daddy tiroteio. Aí ele mudou, vamos virar P. Diddy. Pra desassociar, entendeu? Aí a galera, Puff Daddy tava um nome manchado. P. Diddy é um nome novo pra ele começar do zero, entendeu? É, Foi justo. Isso, foi isso. Ele teve alguma coisa com tiroteio? Ele tava Não, Ele é que tava essa- culpado? Essa história é bem... história- Assim, é porque longa. é o modus operandi, a gente pode Mas só só fazer dá um gancho, corta. um gancho pra gente voltar já pros tempos Por atuais. causa dele. É, mas é porque é o modus operandi do Diddy. Ele Ele tá sempre envolvido em alguma... sempre envolvido treta. em alguma treta e ele deixa sempre o serviço sujo para as pessoas que estão nas coxinhas dele, no caso, ou namoradas ou artistas menores que ele tá lançando. Sim. Então ele foi nessa balada para comemorar o sucesso de terem assinado um rapper novo na empresa dele chamado Shine. Era até era uma festa de confraternização Ok. desse assinamento, né? Não sei o quê. Em Los Angeles? Em Los Angeles? Em Nova York. York. Tá. Aí ele levou a Jennifer Lopez, aconteceu uma altercação física lá onde a galera dele brigou com a gangue de outras pessoas, não sei o quê. Ele, como sempre, foi muito valentão, muito escrotão, tirou uma arma, atirou em várias pessoas, inclusive uma das pessoas é uma vítima que tá aí até hoje, contando há 20 anos a mesma história, Quem quase atirou 30, em né? mim foi Puff Daddy. Quem Só- atirou em mim foi Ele Sean tava Diddy armado e Combs. atirou na pessoa. Ah. Exato, e saindo da balada. Ela foi Juro. presa no dia seguinte também, porque acharam a arma do crime nas coisas dela, só que, obviamente, depois ela foi solta por falta de provas de que ligavam lá ao caso. Não, e foi um julgamento gigantesco que Gente, eu não envolveu me o lembro Diddy. disso. Envolveu o Diddy, envolveu o rapper Shine. E no final das contas, o Diddy saiu ileso, ele foi absolvido. E tudo ficou nas costas do Shine, o rapper novo, que tava ali começando a carreira. E teve que ficar. Que Ele era uma levou, espécie foi de até Rihanna, né? deportado, Que era uma espécie de Rihanna, porque Era ele uma era espécie de igual ela é de Rihanna. Barbados, ele não era cidadão Sim. americano, ele era uma pessoa que falava inglês, mas ele era de outra, não sei exatamente de que país ali. Ele chegou a ser Puff Daddy? deportado. tipo Não, não, assim. esse Não, Shine. outro, Shine. Ou seja, a culpa caiu. A Sempre pólvora sobre ficou outra pessoa. sempre outra Sempre pessoa. cai em outra pessoa. Gente, eu não sabia que a Jennifer Lopez tinha sido bem acusada, coitada, tava junto. É. Inclusive, É. eles namoraram numa Uhum. época onde a Jennifer Lopez estava no auge, eles criaram o Google Images juntos. Assim, a necessidade do loucura. Google Images nasceu por causa daquele evento daquele vestido verde da Versace, da Ah, J.Lo. lembro, claro. No Grammy, No né? Grammy. É, e Eles ele tava foram com- eles juntos, estavam eles namoravam nos anos 2000. Início dos anos 2000, todo mundo, nossa, o vestido dela que era frente única. Bonito mesmo, ela tá bem bonita. Exato. Aí a galera ficou naquela necessidade, uai, eu quero ver foto desse dia. Aí o Ah, é Google Images verdade, nasceu. é verdade. Me lembro disso tudo É, agora. as imagens da Google nasceram. Mas como é que vocês se acharam no Puff Diddy? Ah, Só Diddy, né? meu Como é que vocês Deus. acharam nesse momento? Resumidamente, depois que nossa amizade finalmente floresceu, depois de 20 anos convivendo sem se falar direito, a E gente descobriram o amor por K-pop? descobrindo o amor pelo K-pop, a gente realmente agora cedeu. Não, Foram tudo pra bem. Coreia, já voltaram Descobrimos pra que Exato, vamos pra realmente Coreia juntas. Tínhamos tudo em comum, gostávamos das mesmas coisas. Aí a gente começou um canal no YouTube chamado Natiza TV, que são os nossos nomes juntos, nosso chip name junto, falando só de cultura asiática, de K-pop, dorama, porque estava em ascensão ali no finalzinho de 2018 para 2019. O canal, depois
depois, no final de 2019, já tinha mais de 100 mil inscritos. A gente tava morando na Coreia juntos, voltamos por Mas causa da morar na pandemia. Coreia? A Moramos gente ficou 2 lá meses. 2 Gente. meses. A gente ficou lá 2 meses. Foi e legal? Foi maravilhoso. maravilhoso. É um dos melhores lugares pra É se visitar. mesmo? Você Tô louca pra gostando de visitar. K-pop ou não, Não, é maravilhoso. Eu não seu sou muito chegada no Skincare, K-pop, mas... skincare, alimentação, coisas pra fazer lá não fecha, gente. É a grande mentira. A galera fala, ai, Nova York, São Paulo. Mentira. Onde não fecha 24 horas toda vez é Seul. Não, São Paulo fecha. São Paulo fecha. Oxe, se É. fecha. Oxe, São Paulo né? Nova fecha. York também, Nova gente. York também, Dorme. depois da pandemia, fecha É também. uma Fecha. cidade que nunca dorme sim, Dorme sim, dorme muito. Seul não dorme. É mesmo? Eu não Juro, conheço, não vou... 24 horas por dia, 7 dias por semana, Animadíssimo. 24/7. E é seguro? Muito. Nossa, a gente andava, tipo assim, às vezes Não. 4 horas da manhã na rua, não Nossa, eu acontece preciso conhecer. nada. Você vai amar. Bom, aí vocês voltaram de lá. E aí, o nosso Nossa. canal foi hackeado. Aconteceu, tipo, o nosso divisor de águas foi isso. O primeiro canal foi hackeado Tá. e a gente precisava criar um outro canal pra Não conseguiu avisar. recuperar. Recuperamos depois Tá. de um tempo. Só que aí as pessoas começaram a perceber que a gente não tava mais postando, o canal mudou de nome, todas aquelas coisas que acontecem quando Aí canais são vocês fizeram hackeados. outro. Fizemos A gente fez um outro pra chamado explicar. Nath e Isa, porque a gente não queria que tivesse um homônimo do Natis TV caso ele voltasse. Tá. E aí, quando a galera começou a entrar, porque a gente tinha mais de 120 mil seguidores, começou 20 mil na semana, 30 mil na semana, porque a galera queria continuar vendo Tá. nosso trabalho. Aí depois o canal voltou, depois de 20 dias, quase um mês que a gente perdeu o canal. Já tava bombando esse. Aí eu falei, Olhou pra esse canal e falou, cara, porque a gente já tinha ideia de um dia pegar e fazer um canal de cultura pop. Aí a gente falou, cara, vamos aproveitar agora esse momento. Tipo assim, o destino, a vida deu pra gente uma oportunidade. É, Vamos boa. aproveitar, não vamos Aí, jogar esse canal fora. 4 anos de trabalho bem feito, a gente grão em grão, não tínhamos estourado ainda, mas tínhamos um canal consistente de 150 mil. Aí a gente começou a fazer alguns vídeos que começaram a dar bom, até que ano passado veio a mudança de chave da nossa carreira, que foi cobrir o caso de forma despretensiosa. Como A gente vocês não, viram? Aí foram pra lá, vamos pra Nova York olhar a isso? gente não foi esse raio todo, igual, tipo, com esse, né, Bum. boom, todo mundo começou a falar dele. Mas é que a gente já tinha falado desde o início do ano. E perto da nossa base, nós já tínhamos vídeos com muitas visualizações. 200 mil, 150 mil, 300 mil. Só que quando o canal realmente foi descoberto pela galera, foi no final do ano, quando todo mundo se apoderou desse caso. É porque, Empoderou. assim, em Postou do caso, abril né? do ano passado foi quando a casa dele foi invadida. A casa dele de Miami foi invadida Vamos começar no pela começo. O que polícia, aconteceu? né? Primeiro ele era tarado. Vamos começar do horror. começo, né? Que horror. Todos nós ficamos sabendo que algo estava errado quando, no final de 2023, a Cassie, que foi namorada dele durante 10 anos, a Aquela que cantora cantava, Cassie Ventura, It's né? me and you now. É, Long Way Quem é We dos anos 2000 não Go. ouviu essa música, com certeza. Tá, e aí? Aí ela entrou com uma queixa, ela fez uma queixa contra o Diddy, contando todos os abusos que ela sofreu ao longo de 10 anos de Ele relacionamento com ele. amarrava. Exato, foi uma queixa civil, realmente não foi criminal, e eles resolveram no dia seguinte com um acordo que agora, depois do julgamento, a gente sabe que foi um acordo de 20 milhões de dólares. Resolveu ficar quieta. Passa os É, 20. falou, pelo menos a compensação por tudo que ela É viveu. um Só castigo que... pra ele também, né? Exatamente. Só que aí a galera começou a achar muito estranho, porque, tipo assim, de primeira, o Diddy negou, falou que nada, que Mas tudo ela era resolveu mentira, pagar. Aham. resolveu pagar, e E a horas galera... depois resolveu, tipo assim, num settlement. Tudo bem, é mentira, mas eu pago 20 milhões de dólares. É pra, mentira, pra mas- ficar aqui, pra resolver esse acordo aqui e não ir pra Sim. frente, entendeu? Aí a galera começou a achar esquisito, polícia a achou polícia esquisito. começou a investigar um pouco mais, porque a história tava muito mal Tava contada. estranha. E aí foram chegando Eram abusos mais muito e mais... contundentes, né, que estavam descritos no processo E civil. abusos muito sérios Do que tipo, iam muito além. conta uma coisa que é bem chocante. Por exemplo, acho que todos nós vimos o vídeo que vazou no ano passado, em que ele estava, tipo assim, basicamente espancando ela num corredor do hotel, de um hotel. É verdade. Então era uma um coisa dos que, né, abusos, descrevia, tipo, não quero ser muito gráfico, mas assim, ele urinar nela na hora Nossa, do, que do, horror. né, do Ele obrigar ato. ela a participar de atos Orgias. sexuais que ela não Orgias, queria né? participar e coisas do tipo durante 10 anos. E aí a galera, a polícia achou esquisito, viu que, tipo assim, como é que ele cometeu esses crimes durante tantos anos? Ninguém Tinha falou ficou nada. momentos onde ela tentou acobertado. fazer alguma coisa, outras pessoas viram, tinham testemunhas e nada. Ficou por que que 10 isso não, anos. por que que não Por que que saiu? nunca Eu vazou? queria saber É. por quê. Começaram a investigar e viram que o buraco era muito mais embaixo, que estava envolvendo gente muito maior do que só um mundo do entretenimento, por exemplo. Sim. E aí começaram a investigar e investigaram da forma mais quieta possível. Porque assim. na hora que a polícia começou a perceber, tipo, deixa eu só ver isso aqui. Então teve esse episódio, ela procurou, ninguém falou nada. Eles começaram a ver que ele tinha topeira na força. Porque para as coisas não irem para frente é porque eles tinham pessoas que estavam, existiam pessoas compradas dentro da força policial que impediam investigações de irem mais para frente com o Diddy. Aí a gente vai ter que começar a investigar isso aqui na mocada, Quietinho. quietinho, porque na calada da senão noite.
As pessoas pode chegar em você, por exemplo, é como se todos nós aqui fôssemos pessoas que podemos investigar esse caso, mas eu não sei quem aqui do estúdio É é uma tipo o pessoa inimigo, confiável ou aquele, não. aquele jogo que tem, né? Então Que é um eu assassino. confidencio a Isa, Uhum. e aí a gente vai entrando até a gente conseguir chegar. E foi assim que eles chegaram no momento final de conseguir um mandado de busca e apreensão para irem numa casa numa das 3 casas do Diddy, que ele tem uma em Miami, as mansões, né? Uma em Nova York e uma em Los Angeles, sem falar para ninguém. Então a galera literalmente era como se fosse eu e a Isa no carro, e a gente monta uma equipe aqui de mais umas Ninguém 4 sabia pessoas, ninguém nada. sabe onde vocês estão indo. Eles não sabiam até eles chegarem lá e eles só perceberam que era a casa do Diddy quando eles chegaram lá e viram os filhos do Diddy lá dentro. Ele tem quantos filhos? 6. 7? Tudo com a mesma mulher? Não. Não, 4 com uma mesma mulher e outras 3 com mulheres Cada um diferentes, cada com- uma com uma moça Tá. diferente. E aí eles entraram na casa. Isso, entraram na casa e descobriram, tipo assim, O que descobriram na casa? descobriram, tinham várias fitas, tinham coisas de vídeo, eles Eles levaram faziam a sacanagem e computadores, filmava? filmavam. O problema todo do Diddy, o problema é ótimo, um dos problemas Não, mais é, cheio que, de o- problema. que o que ajudou na derrocada dele é que ele tinha muita pele no jogo quando o assunto era os crimes que ele cometia. Não era só, tipo, ele ser um crime lord do sexo que ajuda as pessoas a terem festas opulentes onde a galera se esbalda e... Eu achei que era só isso. Exato. Ele também tava, ele tinha essa coisa dessa perversidade sexual, de querer filmar, de querer ser visto, de querer ver. E é isso que tinha muitas provas. Ele produziu provas contra si durante 30 anos, esse que é o problema. Ele ficava filmando os negócios? Ele Aham. filmava tudo. Nossa, Uhum. que tarado. Ele era o diretor da coisa, né? Ele Ele era era o diretor dos freak-offs. Agora que a gente também sabe tá no tribunal, a Freak gente show. vê relatos de não só das vítimas, mas também de outros trabalhadores do sexo que também eram contratados pra estar ali, e todos eles falam a mesma coisa, ele ficava por trás e ele dirigia tudo. A gente só Gente- fazia coisas que, tipo assim, eram mandadas por ele. Quando eu digo dirigir tudo, ele passava os olhos de bebê nas pessoas. Ele E busca Não, aliás, tinha quanto litros de e óleo. litros de Litros e óleo de litros. bebê, que coisa esquisitíssima. Mil ele se dava garrafas. conta, não tá Mas que 1000 glicerinado garrafas? bastante. tinham 1000 garrafas. Mamãe, ele encontraram tava 1000 planejando fazer garrafas. muitas festas, hein? Com É. 1000 garrafas. Chegavam a dizer que, tipo assim, ele chegava a usar mais de 10 garrafas numa Numa noite só. noite só, que às vezes, assim, os freak-offs que eram, né, as noites duravam às vezes de 3 a 4 dias. Freak-offs era como eles chamavam essas orgias. Eu acho que até pra ter um pseudônimo, pra não ter se comprometer em mensagens trocadas, pra Vem falar pra cá sobre... pro freak off. Vem pra cá pro freak-off, é isso. Aí, às vezes, duravam 4 dias, e a Cassie, ela literalmente chegou num momento da vida dela onde ela passava metade da semana no freak-off, metade da semana se recuperando no freak-off. Tinha que tomar, tipo, soro na veia, Porque ficava realmente. 4 dias sem comer, a base de Cheirava, fazia droga. todo tipo de droga. Todo tipo. Porque Então, pra você aguentar, ele literalmente uma rave mesmo, né? E Pra por que você não aguentar. ficava? exatamente aí que tá o babado. A defesa do Diddy tá querendo dizer que ela ficava porque ela queria ficar e era tudo consentido e tal. Mas aí mostram pra nós que, na verdade, não era bem assim. A vida toda dela era controlada de muito perto pelo Diddy. Ela não conseguia sair. Não Não. tinha como, além da manipulação física, né, a violência física que ela sofria, ela também tinha manipulação psicológica, porque ele era o cara que cuidava de tudo por trás dela, Aí o ele cara, pagava absolutamente tudo, tinha manipulação financeira ainda, porque ele era o cara que... Super poderoso também, né? Ela não era só uma o chefe namorada, dela. ela era o chefe. Ele era o chefe dela, ela assinou um contrato com ele pra 10 álbuns, então ele tinha ela totalmente da nas mão. mãos. E é muito incrível, porque agora que a gente teve nas 2 primeiras semanas de julgamento, estaremos nas 2 semanas de julgamento. A gente viu o Diddy, a gente viu a Cassie ao vivo. Então, Como é que é a tipo, cara dele? cara, a gente viu ele mais de costas, né? Mas ele era uma pessoa extremamente incisiva e manipuladora. Dava Ele- pra ver que o Ele tempo era bem todo controlador, assim. controlador. Ele tava o tempo vibe todo era essa. conversando É. com os advogados, ele não parava quieto, ele escrevia coisa e mandava, Ele olhava muito controla pro o júri. negócio. É Controlador. muito louco quando a gente assiste esses celebrity trials, né, esses julgamentos públicos que tem. Às vezes as pessoas não são nem celebridades, mas se tornam por causa Sim, de da ser publicado. exposição. A gente vê as pessoas assim, cabisbaixas, geralmente em tons Ele não. pastéis. Ele tava na construção do mocinho do tom pastel. Ele agora grisalho, porque ele é um homem bem apessoado, assim, que não aparenta a idade que tem. Ele tem quase 60 anos, mas agora ele tá fazendo a construção de parecer assim. Ele é um vovô, gente, porque ele é vô já. Ele tem filhos, assim, com idade de 30 e poucos anos. Então, ele é um homem, um senhor. Só que Ela ainda tava lá. só que ainda mostra que esse cara, ele não ficava. Tanto que, né, teve um episódio na semana passada, a gente já não tava mais lá, mas assim, a gente lê nos autos dos processos que a gente tá sempre Vocês tão- atualizando as gente, eu tô pessoas. amando. Vocês Tava sabem tudo, me acompanhando conta tudo, tudo. pelo É amor. o Arun Subramanian, que é o juiz do caso, do Distrito Sul de Nova York, ele chegou a pedir pro Diddy, ele falou assim, senhor Combs, do jeito que o senhor tá aqui, a gente vai te retirar da sala, porque você não para de olhar pro júri, não para de intimidar a defesa, não é assim que você tem que ficar aqui. Ele Falou. tava olhando muito pro júri, Tipo, fazendo, pra- enquanto a testemunha tava falando, ele
fazia expressão facial, ficava balançando a cabeça e olhando pro júri. Isso não pode, você tem que ficar quieto, você não pode expressar nenhuma reação Ah, tem isso? ao você tem que ficar quieto, você não pode expressar nenhuma reação ali ao que tá Pra não acontecendo pra induzir É lógico, não induzir uma o opinião, júri. né? E Exatamente. também não intimidar, assim, uma das coisas que mais ele está sendo julgado publicamente falando é o fato que ele era uma pessoa que usava de extrema força e violência para conseguir o que queria. Aí ele tá lá no banco do réu, assim, ó, Foi uma das sabe, coisas que a gente intimi reparou de Sim. primeira, assim. A gente chegou e assim que a gente saiu da sala, a gente ficou. Nossa, que Você medo reparou o dele. jeito como ele olhou pro júri assim que eles entraram na sala? A gente ficou, eu Pra vi intimidar isso. mesmo. sim, sim. Ele é uma figura intimidadora, dá pra ver que o CEO Sean Combs, né, o Diddy, não sumiu. Não foi Ele embora. continua ali. Ele é essa pessoa, né? Ele é essa É. pessoa que controla tudo, tudo passa por ele, no crivo dele. Ele é um deus mesmo. Ele acha, Ele né? Mas se na verdade acha não um é, deus. né? Ele Mas- acha que ele é um deus E ele ali. tá preso. Por que prenderam ele? Porque tinham provas contundentes? E também porque ele era uma ameaça à sociedade. Quando ele foi preso e a galera descobriu o ninho de cobras mesmo, que era o quão baixo Mas, chegava bueiro, né? o bueiro dos crimes, abriram um hotline, ou seja, abriram um número especial ali para ligações de emergência, para assim, se você é uma vítima do Diddy, liga. Quantas Meu pessoas Deus. ligaram? Foram 12 12 mil? mil pessoas no 12 mil Para. pessoas. Lógico que Ah, hoje a deve gente ter- tem muita gente que não tem mérito, e tal, tem muitas mentiras Vamos ali. tirar 6 mil. Mas que seja Metade. 1000. 1000 pessoas é gente Que pra caramba seja aí que 1000, foi é. torturada. A galera falou: esse cara é uma ameaça para a sociedade fora, porque ele pode comprar, ele é muito rico, Ele é muito pode poderoso. comprar, ele Ele pode tem muito comprar dinheiro. Muito. testemunhas Ele é e tal. bilionário. Então ali ele poderia, tipo assim, atrapalhar a lisura do caso se ele Sim. permanecesse É solto. tanto que ele pediu, tipo assim, os advogados dele entraram com pedido de fiança corpus, várias né, várias vezes 100 e milhões de sempre dólares, foram não. negados, sempre foram negados. Ele não podia ficar, não pode ficar fora. Ele Que alguma esperou o coisa ele vai fazer, processo alguma todo tramóia. preso. E ele tá preso, tipo, célula normal ou ele tá separado? Ele tá separado, mas ele tá numa penitenciária comum. Acredito até que pode ser a penitenciária que ele fique se ele for. É, que é Condenado. uma penitenciária até, tipo assim. É no Brooklyn. É no ali. Brooklyn, é em E ele tá Nova sendo York. julgado por abuso sexual, violência. Olha que interessante, não. Não Porque, é. Por isso que o julgamento dele não está sendo televisionado, porque são crimes federais. É, crimes de violência doméstica e abusos, essas coisas assim, são crimes estaduais. Tá. Mas como o caso dele era mais sério, Mais grave. envolvia mais coisas, não só o abuso em si, a violência doméstica em si, mas também a organização criminosa de conseguir esconder tudo que ele fazia durante 30 anos, suborno, fraude, tráfico sexual também, porque eles passavam a linha, eles cruzavam. Oh, meu Deus. Eles cruzavam a linha dos estados e prostituição nos Estados Unidos é crime em 49 dos 50 estados. Então, eles cruzavam várias linhas dos estados para fazer essas freak-offs. Então, isso considera... Cruzavam o oceano, né? Cruzava o Quem oceano. organizava o negócio? Ele e a Cassie. Mas a Cassie, por ser uma vítima também dele, forçada, pressionada. Então, o que ele está sendo julgado é racketeering, que fala que é tipo uma organização criminosa. Você usar do seu poder para você poder... Racketeering. É um Exatamente. crime tão interessante que não há Uma tradução. uma tradução direta. A galera fala, é peculato? Também. É tipo, tem Suborno, vários... fraude. Tudo junto. Basicamente, é um ameaça. tipo de crime que existe uma palavra para esse tipo de crime nos Estados Unidos, que é você usar, por exemplo, você, Sandra mesmo, uma pessoa poderosa, usar do seu poder, do seu dinheiro, das empresas que você trabalha para acobertar as suas Qual facções é o nome criminosas. disso? Racketeering. Racketeering. Esse é o crime. Ele tá sendo julgado por isso. Esse é o por crime que tráfico pode dar sexual e mais tráfico de cana para drogas. ele. Esse é o crime que pode dar mais tempo para ele. Quanto tempo? Esse é o que poderia dar perpétua pra ele, nesse caso. Porque isso é muito sério, que faz mais ser crime federal também. O tráfico sexual também é crime federal. Então ele Tráfico tá de sendo julgado por drogas. isso, que é mais? Tráfico sexual de drogas e transporte para prostituição. São essas coisas que ele tá E sendo drogas, julgado. tipo, ele comprava, vendia? sim. Como Ele que é? comprava e atravessava também fronteiras de estados com as drogas para os freak-offs. Como fala? Jatos cheios de droga, carros cheios Bolsa- de Bolsas da Louis negócio era- Vuitton da Louis Vuitton cheias de drogas. Gente, mas o cara pegava, então vamos lá, vamos fazer um dia normal aí pro Diddy. Ele pegava, acordou hoje, mandou a namorada, vamos fazer uma festa aqui. Hoje é Fazer uma festa. quarta-feira, vamos começar hoje. Uhum. Aí mandava vir mulher de tudo quanto é lugar, é isso? Eram homens. Homens. Homens? Uhum. Vamos lá. Trabalhadores masculinos. Masculinos, não tinha mulher. Hã? Nas As freak-offs mulheres, com porque assim, existem Eu acho que eu me enganei. diversas vítimas sexuais do Diddy. E eram homens? Só que ele é Entendi. Bi, ele é ele é bissexual. bi. E o negócio todo dele é que a promotoria do caso, né, quem está acusando ele, né, o Estado, né, é o Estado versus Sean Combs, que é o nome do crime. Eles estão fazendo o caso muito em cima do racketeering, ou seja, provando por A mais B as Sim. fraudes dentro das empresas, como ele conseguia as coisas, mas de 4 a 5 vítimas que têm
provas mais contundentes, que no caso seriam 2 ex-namoradas, a Cass, que foi a parceira dele de 10 anos, e uma outra que tá sob o pseudônimo Mia, porque ela tá sob o Protection Program de Tá, testemunhas. coitada. Que também viveu exatamente o mesmo testemunho da Cass, namorou com ele 4 anos entre a pandemia até... A Jane, na A verdade. Jane, perdão. A Mia é outra. A Mia foi uma assistente dele que também tá sob um pseudônimo, que também trabalhou com ele muitos anos e passou por diversos problemas também, Situações, é. diversas situações com ele. Então, são pessoas que conviveram por mais tempo. Então, não tem por que eles pegarem, tipo assim, o meu caso, se eu fui vítima do Diddy algumas Entendi. poucas vezes, sendo que você já cumpre o requisito, né? As pessoas estão lá mais fortemente. Era muito melhor, juridicamente falando, né, pro peso do caso, eles pegarem 4 vítimas, que eles tenham mais gordas, com mais provas, que eles provas, né? tenham... histórias. que realmente é muito melhor do que eles focarem, sei lá, em pegar 1000 vítimas, 1000 50 vítimas, que pegar várias ele abusou uma pessoas vez ou outra. que não Ah, vai mas- ter tanta prova assim. Então, dentro de outras freak-offs, provavelmente haviam mulheres. Isso são boatos, porque não tá dentro do caso que ele tá sendo julgado. Até que tinham pessoas menores de idade. É isso tudo que eu mais. queria saber, não tinha? Só que, dentro do que a gente tá julgando, a gente tem que trabalhar Nesse julgamento. dentro do julgamento, do que ele tá sendo julgado, as provas que a promotoria trouxe. Os freak-offs, tanto que eram feitos com a Cassie quanto com a Jane, que é a outra namorada, que também namorou ele muitos anos, foram só estritamente feitos com homens. Ah, peraí, mas então mandava vir 20 homens. É isso. O que aconteceu? Ele começava a namorar com as pessoas, com as mulheres. Tá. Ele, a princípio, era um príncipe, porque ele era um homem muito carismático, bom pai, ótimo homem de negócios. Ele primeiro conquistava essas mulheres, Ok. apresentando para elas práticas sexuais que as davam prazer e tudo mais, fazia elas se encantar por eles. Até aí, ok. Tá aí, beleza? Todas elas descrevem ele como um cara muito carismático, que Larger than life. É o envolvente. que todos falam, né? Todos É. falaram O larger que than falaram? life. Larger than life. Aham, larger than life. E tudo era muito assim. E aí, quando ele tá lá, ele... Você quer ajuda financeira? As mulheres, elas são menos... Sim, mas qualquer Abastadas pessoa que ele. comparado É, com ele, né? Gente, qualquer um. É, Aí ele dava, na hora que ele tava com o patrimônio dela em mãos, dominando. dominando tudo, aí ele apresentava, e não era nem tipo na violência, ele apresentava a elas o que ele Opção. chamava de voyeurismo. Era no amor, ele falava, olha, vou sentar com você, vou conversar, tem uma coisa que eu gosto. Eu vou abrir meu coração pra você. Aham, eu Ele tenho tesão senta- nisso. Eu É, gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto de imaginar você transando com vários homens e eu assistindo. Eu tenho tesão nisso. Só que eu gostaria que você soubesse que eu tô num lugar de vulnerabilidade contando isso. Então as mulheres. Até aí, muito- ok. Todas as perfeito. mulheres, tipo assim, então todas falavam a mesma coisa, tipo, eu talvez não me Me sentia assustei com a ideia. confortável Não com essa gostei com a história, ideia. mas ele se apresentou, tipo assim, ele já tinha um relacionamento há muito tempo quando isso Sim. acontece, tipo, Tinha geralmente um ano. E eu senti que, tipo assim, ele tava sendo muito honesto comigo, eu não queria. Vulnerável. Vulnerável, eu não queria o deixar coitadinho. ele Eu não se queria- sentindo mal, eu não queria, tipo assim, que esse é um lugar muito vulnerável pro Um homem, tipo na assim, sociedade. ele Olha. falar que ele quer ver outros homens comigo, mulher não sei o dele. quê, É. muito Cuckold, vulnerável, como então é o ele nome? tá Cuckold, sendo... cuckold, não é? Que chama o homem que gosta. Cuckolds, 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 é. É. Cuckold. Então, tipo É. assim, eu não queria que ele se sentisse julgado. Todas elas falavam a mesma coisa. Então, eu topei a ideia. Topei a primeira vez. Topei a primeira vez. Só que todas falam, eu achei que fosse ser uma coisa única ou Sim. muito Uma coisa esporádica. esporádica pra apimentar a É, relação. um momento. E aí ele Momento, fazia o né? quê? Trazia um monte de homem? Só que aí, os freak-offs, enquanto ele vem com a violência de um lado, na parte, tipo, mais íntima do casal, Tá. a violência patrimonial dele controlar toda a pessoa, você não sai daqui, os freak-offs começam a se tornar mais recorrentes. E a pessoa não consegue sair daquilo. Porque se ela ameaça sair do freak-off, eu vou cortar sua mesada, eu vou te espancar, eu vou Tem bater na sua mão. vídeos todo mundo, aqui, tem ó, eu vou vídeos seus. mostrar. Com a Cassie era muito isso. Ele ameaçava ela direto, porque ela também era cantora, ele ameaçava ela direto de vazar os vídeos. E como ele não aparecia, tipo assim, diretamente nos vídeos, ele poderia Aí ele não se cortar ali. filmava. Mas tava a voz Mas dele. tava a voz né? dele e tal. Mas ele Ah, ele ficava. nunca se filmava. Não. Ele Mas não. ele transava com os homens também? Nenhum Essa que parte foi. você não Nessa, que nessas Essa é a parte que a gente quer saber porque logo. nessas freak-offs que a galera tem os vídeos e estão sendo mostrados pros júris e tudo mais, não tem nada dele com os homens. É só as mulheres sendo subjugadas por eles, entendeu? Entendi. Mas eram muitos homens. Às Então, vezes tipo, assim. elas tinham que se ficar transando com homens. É, assim, e na hora homens, da ó. sessão, geralmente, pelo que a Cass estava contando, era só um. Uhum. Só que às vezes tinha mais, porque a sessão era dentro das freak-off. A freak-off é tipo a orgia como um todo, que pode durar algumas horas, pode durar dias. Tá. A sessão, porque tudo era descrito, que como tinha folha de pagamento, tinha também Para, que... tinha folha de pagamento? Uai, Eles tinham que Crime pagar, de pegar o racketeering. dinheiro vivo, né? Porque como é crime, tipo assim, eles tinham que dar o dinheiro Gente, a vivo pra safadeza pagar. era organizada. Era Então, tipo, organizada. tinha as coisas esquematizadas. Então, por exemplo, dentro das freak-offs, que era tudo, existiam as sessões. As sessões eram geralmente feitas com um homem só. O que é a sessão? É o coito. É até o clímax, entendeu? Do homem, né? Óbvio. Óbvio. Deles. Aí, só que depois que tinha outra sessão, poder permanecer o mesmo profissional do sexo ou mudar. Ou mudar.
Então, às vezes, Então numa... tinham vários disponibilidade ali, entendeu? Gente, mas o cara ficava lá dias vendo a mulher transar com outra, é Sim, isso? sim. Qual que eu não E entendi. como é que eles faziam? Aí o que a às menina, vezes coitadinha. o que dá pra entender é que às vezes ele ficava sempre dando mais droga, administrando mais droga pra ela aguentar, porque não tem quem aguente horas e horas a fim. Dias. E aí o que elas falavam, que isso foi o que mais mexeu comigo, gente. Tudo que eu ouvi lá, uma das coisas que mais mexeu comigo foi, tipo assim, perguntaram pra Cassie: teve algum momento dentro de todas as freak-offs que você participou que você gostou? Ele fala assim, os momentos que eu tava com ele. Porque como ele era um homem muito atarefado, ele nunca tava comigo. Eu sempre tava com ele num date com um secretário, num date no meio de uma reunião. A gente não tinha, tirando aqueles primeiros meses onde ele tava Sim. conquistando as meninas, eu não tinha ele, eu amava muito ele. Ele era um homem que me ensinou Nossa, que horror. Ele pegou a Tudo. Cassie, ela tinha 20 anos. É, porque esse cara é um cara É. talentoso, pena que é do mal, né? Exato. Então, assim, Exatamente. ele ensinou ela a tudo. Ela era praticamente virgem quando ela ficou com ele, só a Cassie, no caso, a primeira vítima, né, a cantora. E ela falou, ele me ensinou tudo, eu amava muito ele era o amor da minha Então, vida. eu Nossa. sentia um momento das freak-offs que eu gostava, quando eram nós dois. É porque, por exemplo, às vezes tinha um momento da Freak of que durava dias, que ele dava um banho, né? Era aquela coisa de bater, bater, depois afagar. Nesses poucos momentos dele ser gentil, cortês, amar, às vezes os dois transarem, era nesse momento que ela se sentia amada, validada, e ela, eu tô fazendo a coisa certa, meu homem me ama. Olha Gente, que mas o triste, cara ficava. gente. Muito Vem cá, triste. ninguém dormia, ficava transando a noite inteira? Sim, ninguém dormia. Ninguém E dormia. se ela ameaçasse sair, é o que aconteceu no vídeo que foi liberado pra gente. A Quando ele gente tá. descobriu isso no tribunal, que Me conta, aquele pelo amor vídeo de que Deus. saiu, que vazou, que todo mundo viu dele batendo nela no Sim. corredor do Ele hotel, tava de toalha. ele tava de toalha Era e no ela tava freak-off. fugindo de um freak-off. Por isso que ele tava de toalha. E ele tava correndo atrás dela porque ela tava fugindo. Volta agora, vamos transar. Vamos lá. Vai lá dá pro cara. Ela Volta contou agora. que, tipo, foi no intervalo. E Tipo aí assim, a galera falou: estava você estava fugindo. descalça, Pervertido. você estava apanhando no chão sem nem revidar. Por que ela? Porque era o lugar mais seguro pra mim ali. Eu preferi estar no chão apanhando calada do que voltar pra onde eu tava. E os caras eram os profissionais do sexo? Uhum. Uhum, sim. Tipo, ele arrumava um cara e pagava o cara pra É, ela no final já tava virando a própria Rosa Palmeirão de si mesma. Ele né? obrigava Rosa ela a escolher os A caras. cafetina daquela novela dos anos 2000. Uma coisa meio... Ela mesmo que... Ela entrava nos sites, né, de escort, de acompanhantes Esse era o profissionais. trabalho dela, basicamente, Gente, nas olha que freak-offs. o cúmulo Ela que que tinha que escolher. chegamos. É. Era ela que tinha que escolher, ela ia atrás. E ela mandava mensagem pra eles. Ela e ela... corria atrás do, assim, do casting. Aham. É. E a gente teve no tribunal Diretora de agora elenco. vários dos Que trabalhadores que vergonha. eles foram depor também. E todos eles contam a mesma história. Tipo assim, era isso. Quem entrava em contato era a Cassie. E eles voavam a gente pra algum Pegava lugar. o jatinho, E alguns deles... levava eles lá, Alguns deles até relatam que eles presenciaram o Diddy sendo violento com a Cassie diversas vezes. batia. Jogava garrafas de vidro nela, coisas do tipo. E o baby oil era pra... Lubrificar, pra deixar corpo mais... inteiro, o corpo deixar o inteiro, corpo deixar o inteiro- corpo... Era como ele gostava de ver, porque depois ele se dava prazer com essas fitas. Então ele gostava de... Ele tinha algum fetiche, algum atalho em cima das pessoas estarem sempre lambuzadas, enfim. Que nojo. É. Então ele metia baby oil na pessoa, pegava, filmava e depois ficava se masturbando olhando. Basicamente isso foi... E eu achava que era É com fofo. mulher, olha que eu não tinha entendido ainda. Uhum, Nunca tinha mulher envolvida? nunca. As mulheres As eram mulheres só eram as vítimas. Entendi. Sim. Gente, e a menina não pegou doença? Porque tem Pegou isso? várias. Ela falou que ela pegou várias doenças, que ela tinha várias infecções urinárias, era Era coisa semanal, constante. constante. Tanto que ela chegou a desenvolver intolerâncias, tipo assim, resistência a antibióticos. Porque ela já não funcionava mais de tanto que ela tinha que tomar. Coitada. Ela ficou muito doente, tanto que, tipo assim, ela nem conseguia focar na carreira dela mais. Tanto que ele cada vez Só mais ficava alienava transando. ela, porque a carreira dela, ela foi muito promissora no início, e ele simplesmente alienou a carreira dela. Ela não conseguia mais trabalhar, ou quando ela conseguia, ele não Coloca a foto dela, aprovava tem a foto os dela aí? trabalhos. Tá na internet, não tem foto dela na Tem. internet? Tem, Coloca com aí pra gente ver a certeza. carinha dela. E ela era meio que a vítima perfeita, porque ela era linda, jovem, talentosa e bem-sucedida o suficiente pra galera ler ainda como uma celebridade. Sim. Então ela era uma ótima, tipo assim, namoradinha troféu. Pra estar ali do lado dele Tá no ali do tapete lado dele, vermelho. não era também uma Who, era tipo Diddy and Cassie. Só que pele no jogo o suficiente, ou seja, por ter uma carreira, por ser atriz. Linda, menina. Maravilhosa, ela é Perfeita, ela é perfeita. Não, e a gente perfeita. olhando pra esse rostinho bonitinho dele, nem imagina, né? Não, Não. não. E assim, você vê que é um homem que, tipo, Bonito, performa ele é muito bonito, bonito, um homem e bonito. performa uma jovialidade. Ele é quase 20 anos mais velho que ela, não parece. Não parece. Não, Então, assim, bonito. era um casal bonito que fazia fronte, era uma mulher que era bem-sucedida também, menos que ele pra ele controlar, mas bem-sucedida o suficiente para as ameaças fazerem efeito. Exatamente. Porque se é uma pessoa que não tem nada a perder mais, e ela só tá de saco cheio, ela fala, lança essas porcarias dessas fitas. Mas ele tinha as fitas, né?
Então Ninguém ele vai deixava, querer. tipo assim, às vezes ela colaborar com uma pessoa ali, ela lançou uma música com a Nicki Minaj ali, um Um negócio ali. filminho ali. Nunca era, tipo assim, um Pra- projeto de álbum dela ou Pra algo do ela. tipo pra ela, mas é pra Hum. ela se manter ali na mídia o suficiente pra saber que, tipo assim, se ele liberasse essas fitas, ia fazer um estrago problema, pra ela. um estrago na carreira dela. Agora, tem outras Exatamente. celebridades que também foram mencionadas nesses casos. Me Aham. conta. Então, no processo, algumas pessoas foram mencionadas, mas assim, gente, a título de, tipo, teve muitas pessoas perguntando, a Britney foi mencionada? Foi. A Britney foi mencionada no depoimento da Cass, quando ela falou, um dos momentos, o que eu apanhei foi, o que ele primeiro ficou comigo, foi na minha festa de 21 anos, onde a Britney também estava. Então, tem algumas celebridades que foram Entendi. ser mencionadas, porque é um caso de celebridades, que envolve celebridades em festas de celebridades, Mas gente. as festas de celebridade tinha os homens tudo apanhando, É, mas transando com a assim, mulher e todo mundo olhando, gente? mas realmente, assim, no caso em si, que está sendo julgado agora, sem teorias da conspiração, os dois nomes que mais me deixaram revoltadas ao serem mencionados não estão como réus, tá, gente? Eles não fizeram nada de crime. Tá, Mas é o caso do cantor Usher e o Neil, tá. que né, fizeram muito sucesso na vida dos Sim. anos 2000. R&B. É que eles viram a Cassie ser violentada e ser espancada numa festa pelo Diddy E não falaram e não nada. fizeram nada e continuaram amiguinho do cara. É, Isso foi que tipo não... isso. Eles foram mencionados no depoimento de uma outra celebridade também, que é a Dawn Richard, que ela participou de um grupo no início dos anos 2000 que foi criado pelo Diddy. Go Group. Um girl group chamado Danity Kane. E esse grupo, várias meninas já vieram relatar vários abusos do Diddy, tipo assim, abusos de várias formas. Sim, não assim. era só sexual. Não, Não. de várias formas, Ela assim. abusava do poder, né? Abusava do poder. Tanto que o Danity Kane nem Racketeering. durou. Racketeering. Ele usava do Racketeering. próprio poder para continuar propagando crimes, Que horror. para coerção. Isso tudo é racketeering. Tudo Exato. isso. Aí essa mulher, ela foi chamada pra depor também, e ela que contou essa história. Ela que contou que um dia ela tava numa festa com o Diddy e com a Cassie, tava o Usher e o Neil, e o Diddy espancou a Cassie na frente deles e eles não fizeram absolutamente nada. Aí a gente criticou essa postura dos dois no canal e muita gente veio assim, cara, mas vocês já viram como é que é um relacionamento abusivo? Às vezes é difícil, as pessoas se acovardam um pouco porque a gente vê a pessoa Sim. desequilibrada. Perfeito. Tudo Eu não bem. estou dizendo que Tudo você bem, não mas não precisa tenha ficar que... amiga dele ainda, né? Exatamente. Tudo bem, você não querer fazer nada ali, porque o Diddy realmente é um homem muito Ah, poderoso, mas você eu tá não com ia medo. nunca mais voltar. Mas assim, problema os é caras continuar estavam lá na amiguinho do cara, festinha né? de 50 anos dele, no clipe do YouTube, tipo, my bro. Assistir, Quer dizer, o cara presenciar a cena super, dessa e né, continuar super amiguinho. agressivo. E esses caras, algum deles foi violentado? Não. Esses caras, eles O iam... único que teve coragem de admitir que foi violentado pelo Diddy, por amigos do Diddy, inclusive, foi um dos produtores do último álbum que o Diddy fez como artista. E que nunca recebeu por isso, inclusive, trabalho escravo, é um produtor chamado Lil Rod, que estava lá, nós conversamos com ele na corte, nós falamos, o Brasil tá do seu lado, viu? Ele, obrigada, gente, obrigada. E ele estava lá, tipo, entre a Sim, gente, assim, sim. E ele no foi, banco ele teve um das depoimento, testemunhas do caso. ele foi violentado, ele assumiu. Por outros homens que não eram Diddy, porque o Diddy também facilitava esse tipo de prática de estupro, né? Ah, então ele queria que era uma orgia, os homens Ele casavam com os queria, ele homens. queria ver, ele Ele gostava gostava de de ver. ver. Voyeur. Ele gostava de ver e ele obrigava os outros a fazer, basicamente, fazer por ele. Pagava e prendia o povo lá e ficavam Aham. dias. Aham. Dias, chocaram com o chegava a negócio de durar ficar dias. 4 dias. A Cassie Ninguém falou. dormia, gente? Não, Muita droga, remédio. por isso que no final eles tinham que tomar soro. Porque Soro? Soro. na veia. Depois repor os líquidos, os fluidos que perderam ali por 4 dias sem comer. Não, eu já tomei soro. soro quando eu tô doente, mas, gente, perder isso aí é uma coisa de louco. É. Fazer orgia e Mas botava não é um soro. soro orgia- comum, é um soro power. Tananã. Soro pra orgia? É um soro para se recuperar de muitos dias de Chocada. substâncias De sem exaustão comida. também, Sem né? comida. Ah, ninguém comia nada. Nada, nada, nada. Não, e os empregados da casa, ninguém falava nada? Eram feitos em hotéis. Eles eram sempre feitos em hotéis. Ele fez tudo tão direitinho, só esqueceu de apagar os vídeos. E aí os funcionários eram tipo assim, a gente tem relatos também de funcionários, pessoas que trabalhavam com o Diddy, que eles ficavam encarregados de limpar os quartos de hotéis Nossa, que depois. nojo. E eles falam que eles encontram várias... O quarto estava... Xixi, sangue, muito óleo de bebê. Às vezes Esse óleo estava de bebê é uma coisa intransitável. bem estranha, Às vezes né? estava assim, Imagina era a cara do baldes juiz. e baldes e baldes de gordura, de óleo no chão, assim. Que nojo. E aí eles já tiveram também, mostraram que pagar diversas vezes taxas de hotel, porque o quarto estava... Destruído. E ainda Destruído, assim, mesmo inabitável. depois dos funcionários do Diddy ir lá e dar uma... Nossa. Geral, ainda assim, tinha que pagar a taxa que deram uma E o bagunçada avião a que mais no trazia o quarto. povo. É. Mandava o jatinho, atrás aqui os rapazes. É isso aí. Uhum. Eram muitas pessoas nessas sessões? Não, assim, era pessoas que Geralmente cabiam não. num jato, assim. Era É. pessoas que cabiam num jato. Depende do tamanho do jato, né? É. Mas não E eram muitas pessoas, assim, não.
Porque a gente sabe, Gente, pelo menos, os que a Cassie e a Jane participavam, que Descreveram, né? descreveram pra gente, não eram tantas pessoas. e essas duas meninas que estão sobre segredo de justiça, bom, Aham. eles sabem quem elas são. Lógico, ela tava lá, só que é porque esse nome não é liberado pra mídia, não Ah, fica pra nos todo autos do mundo. processo, não fica pra nós, entendeu? Aquele Exatamente. segredo de justiça. Mas Exato. ele sabe exatamente quem são, óbvio. Lógico, Sabe, ele porque tá. ele conviveu com essas Todas as pessoas, né? testemunhas e todas as vítimas estão lá olhando pra ele, ele olhando pra Com elas. Ele... ódio É, dele. E provavelmente. as mães dos filhos, não falam nada? Tá todo mundo apoiando ele, a família toda, a Apoiando família ele? dele. Aham, a Todos. família dele toda tá apoiando ele. Absolutamente. A mãe, os A mãe, ela filhos. tem que É lógico, É a mãe, os 7 todos os filhos e as filhos. baby mamas. E as mães dos apoiando filhos. ele. Apoiando ele. E falaram que nunca viu nada disso. Não, você está dizendo, porque o negócio é, ninguém está negando que ele era um homem pervertido, complicado e abusivo. Até Não, aí eu, a até aí, primeira ok. frase, inclusive, da defesa no discurso de abertura do Pelo julgamento amor de Deus, foi... me conta. Eles falando assim, ó, Xandiri Combs. Sean Diddy Combs é um homem complicado. Esse caso, não. Então, o que, que eles estão. Como que Ah, eles já estão estão tirando tentando. o fato que ele pode ter taras e Ele tá fez tudo tudo, certo. ele fez tudo isso. Ele é Complicado, complicado, ele falou, vocês vão ver muitas Temperamental. mensagens que vão mostrar ele numa luz que talvez vocês, senhores, isso pro júri, não vão simpatizar com ele. Aí vão vocês gostar, vão ver mas não é crime. descrições, práticas sexuais que talvez vocês se sintam desconfortáveis em ver ou saber, mas nada disso é crime. Nada disso é racketeering. É. Ele não tinha que Nada estar disso é aqui. crime federal. Se ele estivesse aqui por abuso ou violência doméstica, talvez ele não conseguiria nem achar um time de defesa para defender o Entendi, caso eles dele. usam esse É nesse lanchinho. lugar. É. Estão tentando jogar ele para uma coisa de perpétua, de crime federal, sendo que isso que ele fez não é crime federal. É nesse lugar. Então, assim, a família sabe que ele não é bobisca, que ele não é uma fluxicheire, mas eles estão lá fazendo uma fronte unida. Óbvio que Por vai querer ele. o dinheiro, né? Lógico. Quando a gente tava Quer lá, os filhos passaram assim, do nosso lado. A gente algumas pegou o vezes elevador já. com os A gente pegou, filhos. E tem filhos pequenos também? Tem Ele uma, tem uma filha que é bebezinha bebê. É. que não está lá, porque ela é bem bebezinha, deve ter 3, Sim. 4 anos. Mas todos os filhos já são de maior. Todos são mais de 18. Será que né? sabiam dessas loucuras do pai? Os filhos mais velhos, sim. sim. Porque Sim. são 3 meninas e 3 meninos. Os 3 já têm entre 28 e Ah, já 34. sabiam. É. As meninas são bem novinhas, elas são todas, fizeram são 18 duas são anos gêmeas e uma agora. tem Sim, 19. sim. É. Nasceram bem na mesma época. Ele traiu a mãe de uma com a outra. Entendi. Uma coisa bem bizarra, assim. Porque o grande amor da vida do Diri é a mãe da maioria dos filhos dele. Só que nesses vai e volta, ele Nem fazia ela outros aguentou, filhos. provavelmente, né? E qual é a maior bobagem que falaram sobre esse caso que não era verdade? Ai, gente, eu acho que o negócio dos túneis, né? Nossa, os Qual que é o túneis? É que tava todo mundo. Começou, gente, uma chuva de fake news quando a galera tava falando sobre isso. Tem duas coisas, das que são as maiores fake news, assim, que a gente viu. Primeiramente, os túneis, que estavam falando que tinham Sim, vários. túnel. Que a polícia tinha encontrado vários túneis embaixo da mansão do Diddy, que ia até a casa do Michael Jackson, que ia Nossa, até a mansão Mansão da Playboy. gente, eu tô imaginando isso, tô achando E que incrível. os Freakoff saíam de um túnel pra outro. Túneis e que ligava as casas e todos os crimes estavam conectados. Gente, a polícia, a CNN, todo mundo já desmentiu isso. Não tem túnel nenhum. Nunca houve túnel. Nunca houve nenhum túnel Agora, embaixo dentro de Hollywood. do julgamento em si, o maior, Nossa. a maior bizarrice, Pelo amor de Deus, me conta agora. o áudio do Prince. Nossa, juro, a gente fez Áudio vídeos do e Prince. lives e um tanto de coisa da galera perguntando pra gente, meninas, vocês não vão falar sobre o áudio do Prince? Vocês Sim. que cobrem esse caso, não vão mencionar. Calma. Aí a gente foi pesquisar o que a gente tá olhando, a gente tá vendo nossas coisas, primeiro a gente tava lá vendo tudo, depois a gente olha só em jornais de pessoas que estão Sim. lá, CNN, coisas, né, que estão contando pra gente o que tá acontecendo. Pessoas, inclusive, que a gente conheceu. Pessoas porque que a gente todos lá- conheceu lá. Tá todo mundo ali. Nossa, quando a gente falou que É. era nosso último dia, porque a gente ficou 2 semanas descobrindo, a galera, ai, não, brasileirinhas, não Oi, vão vem não. cá, Não, a vamos gente vai contar voltar os pro bafa. final, a gente falava. Mas aí a gente tá olhando, e a gente não viu nada de áudio do Prince. A gente foi pesquisar, e a gente ficou descobrindo, tipo assim, que tem uma fake news rolando por aí, que mostraram, que a promotoria tocou no julgamento um áudio do Prince, que ele gravou antes de morrer, e que ele tava expondo o Diddy, falando que tudo era verdade, que ele viu as freak-offs, que não sei o quê, nananã. E que o Diri levantou, isso é mentira, that's a lie, Ele Your gritou Honor. no Tipo assim, tribunal, que ele nossa, que perdeu a capaz e a Deus. calma. Tudo mentira. tiveram que retirar todo mundo da sala, Gente, refazer o julgamento. a gente ficou assim, gente, pensa por um momento que se a gente tivesse Pera. um áudio de um dos maiores popstars da O maior- história, O maior rival do Michael Jackson era o Prince. Tipo assim, um áudio dele, o áudio dele falando que o Diddy era o que demônio. ele era o demônio, tocado no tribunal e que o Diddy ficou maluco. A gente não ia ver isso em todo lugar do mundo. Mas meu Mas ponto todo é, esquisito, né? agora, gente, galera que tá Então vendo isso não aí, existiu.
nunca existiu. Nunca houve. Agora a gente vai revelar o que teve do Prince no julgamento. Realmente, me o conta Prince logo. foi mencionado no É porque vocês julgamento. têm que entender que, de tipo assim, verdade. O que são autos do processo? Literalmente, quando tem um As tatilografo... meninas são as juízes. tem uma pessoa que tem um tatilografo. Não sei nem como é que fala, um tatilografo. Isso nem existe mais na sua Um época. redator, Eu nem sei como é que fala. A pessoa tá lá tem tá um escrevendo. redator Como é o nome disso, gente? Esse que está negócio falando cada coisa. É de datilógrafo? Datilógrafo. Datilografia. Chique, Não tá nem meninas, na minha época, obrigada. imagina de vocês. Aí tava assim. Aí, tanto que tem coisas que o juiz fala, retire isso do processo. Desconsiderem aí isso. Todo mundo viu, né? Não, mas Houve, mas tem que ser Tentar. desconsiderado. É porque o júri ele tem que fazer, no final das contas, ser justo o suficiente para só pegar o que está nos autos do processo, e provas. mesmo que ele sinta no coração aquela intuição, eu sou pisciana, minha intuição, Tem sabe? que ir por Ele Sim. tem que ir. Olha, se isso aqui fosse uma prova do Enem, e só isso aqui fosse a Pra sua mim não base, funciona, tá? você tem que fazer o que é Tentar, justo, é. e não o que você acha que é, entendeu? Sim. Então, o auto Exato. do processo é a Bíblia Tá. pro veredito sair. E o que Tudo tem é no Prince? mencionado lá, tudo que é falado. Ou seja, se o eu falar, Prince- se a Cassie falar assim, gente, eu estava numa festa com 22 anos e uma das pessoas que estava lá era Luciana Gimenez. Você tá no alto processo. Sim. Eu posso pegar o seu nome e fazer todo um vídeo. Luciana Luciana Gimenez Gimenez é foi minha- mencionada no É, caso Você não- Diddy. Só que não tem nada. Não tem nada a ver, só Foi tava lá. literalmente isso. A Cassie contou que um dos momentos que ela foi abusada pelo Diddy fisicamente foi numa festa do Prince. É que ela foi convidada pra essa festa, o Diddy não tinha deixado ela ir, só que ela falou, cara, é uma festa do Prince, eu quero ir, Eu porque é o vou. Prince. Foda-se, é o Prince. E ela chegou lá, ele tava lá, ele viu que ela tava lá, e ele, tipo assim, Desceu Tirou ela à Nossa. força e desceu o cacete nela. Só isso. E a festa que ela queria ir, que era do Prince, ou seja, ela mencionou o nome do Prince algumas vezes pra ilustrar a situação, se tornou o álbum do tape do Prince. Prince com o Sean Combs falando, não, é mentira! Gente, meu Deus, a Essa é, internet tipo é assim, lugar de Meninas, eu quero maluco. saber, isso tudo tá no YouTube direto? Vocês falam sobre isso direto? Uhum. E quando que vai ter assim, vamos dizer assim, o fechamento? Veredito dia É, 4 de julho. Vocês vão lá? Aham. Aham. Vamos estar ao vivo. Deus. A gente vai estar Ao lá. vivo. Ao vivo? Ao vivo. Gente, eu tô passada. E vocês também vão que vão, hein? Qual vai ser o próximo caso? Espero que não tenha nenhum, né? Mas sempre tem. Próximo é do Blake Ah, Lively. Blake Lively, Justin Baldoni. né? Nossa, eu vou deixar isso pro próximo podcast. favor. Aham, porque essa história é boa Quando- também. Chama a gente ano que vem, que vai ser em março. Chama a gente antes, que a gente vai estar cobrindo um julgamento lá. A gente já está programando para ir para Nova York para cobrir os julgamentos de Justin Baldoni e Blake Lively. Gente, me lembra, de eu fui lá. eu fui no julgamento da Suzane Richthofen, eu achei que teve a menor graça. Isso aí tá bem mais exciting. Nossa, muito legal. Gente, é muito legal. Vocês estão entendendo? É muita coisa. Acho É que tem muita muito mais gente coisa à toa. acontecendo. A gente olha, tem um membro da imprensa, sei lá, da ABC News, do outro, é uma pessoa Aleatória. aleatória. Eu falei, o que você tá fazendo aquele? Ele é o julgamento do século. Aí eu, Bom, agora eu quero saber o seguinte, eu vou fazer umas rapidinhas com vocês. Pode ou pode, tá? aham. Ah, Pode ou pode mandar um DM pra famoso? Um famoso assim, Pode, tipo crush. Pode. Pode. Que mande. Pode ou é muito bom. Pode ou pode passar presente ruim pra frente? Pera, quê? Tipo, você ganhou um presente, você não gostou, você passa pra frente. Por causa- Ah, pode. Nossa, eu Ai. fiz isso uma vez, a pessoa, eu mandei o presente. Eu acho de É. mau bom, não acho bom tom, não. Não pode? Eu bode, eu acho. Então é bode, você falou Eu que é bode. pode. Porque eu penso assim, se você... Não, depende do presente, mas se eu acho que se não serve pra você, não serve pra mais ninguém. Não, vai, eu te dei Não, mas é um presente que, tipo assim, talvez você não vai gostou. gostar, não é o seu estilo, mas talvez você outra ganhou pessoa um biquíni, goste. você não gostou, você passa pra frente. É, não Se for necessariamente. novinho, agora se Não, é for Não, novo, é, você não novo. usou, você não usou, você Tá. não Uma fez vez eu passei nada. um presente pra pessoa que me deu, não foi bom, não. Ai, aí não dá. Foi bom, Era não. essa fofoca depois da gravação. Pode ou pode mentir que assistiu um filme pra não ficar de fora? A pessoa, todo mundo falou que assistiu. Ah, se pá. ninguém te pegar, Pode. Pode ou pode trabalhar de pijama? Pode, tá Eu permitido. trabalho sem calça, gente. Tá YouTube não usa permitido. calça. Pelada? Sempre. É porque é daqui pra Não cima que a gente há grava, um gente. vídeo que vocês vão ver que eu estou de calça. Não existe. Tem, só que vocês nunca vão saber. Eu vou começar a fazer isso também, só pode me gravar daqui pra cima. Nada. Tanto que às vezes a gente tá fazendo live em casa, no meu cenário. Eu levanto, o povo, tá de calça? Eu, hoje eu vou sair. Pode ou pode postar print de conversa nos stories? Aí depende do que Depende. é a conversa. Ou, É, pode ou pode. Ou, É, ó, pode ou ó, pode? porque fazer que nem o Justin Bieber expor briga com seus amigos, pode. Esse Justin Bieber também tá enveredando pro lado meio tá estranho, né? maluquinho, É, tadinho. dependendo do que você tá fazendo, pode. Mas às vezes só pra fazer uma graça, fazer um meme, aí pode. Pode. Pode Com ou pode permissão da entrar de pessoa. penetra numa festa? Pode, deve. Pode. Inclusive, eu acho que Penetra faz um grande serviço pra sociedade, que festa nenhuma que é bombada, que tá na boca do povo, não tem Penetra. Não tem Eu penetra. concordo. Toda festa começa realmente a estar maravilhosa Quando os Penetra penetra chega.
Isso é verdade. Ó, pra deixar se eu der uma festa, eu vou chamar vocês, que vocês são muito animadas. Nós vamos dar o nosso nome, tá? Só em inglês. Ah, fiquem em paz. English only. Eu amei, meninas. Muito, muito obrigada. Todo mundo assistiu o canal. Fala aí o nome do canal. Nath Nath e e Isa. Isa. Nath com Y. Isa com S. E fala para tuas fãs todas assistirem aí o nosso Bagaceira Chique. Gente, bagaceira chique, não tem nada melhor. Só É o a nome já é gente. incrível, Entendeu? gente. É a gente, é a Luciana Luciana Gimenez. É as crias da Luciana Gimenez no YouTube. Por favor. Amei É um match vocês. perfeito, cara. Amei, meninas rápidas, inteligentes, muito, muito legais. Eu tô louca para ver o desfecho disso. Vai ser maravilhoso. A gente Incrível. conta com a vídeo de todo Gente, eu vou assistir super. Então, você que tá aí assistindo Bagaceira Chique, liga também no canal das meninas, que a gente tá querendo entender tudo que tá acontecendo. Manda o nosso capítulo aí para todo mundo, ativa o sininho, deixa seu comentário, manda pergunta que a gente vai estar interagindo. E muito, muito obrigada, meninas. Adorei a presença de Amei, vocês. Foi maravilhoso, muito te amei obrigada. São mais. duas lindas, viu? Amamos. Ai, pai, Você é duas lindas, maravilhosa, né? meu Deus. A gente Duas foi elogiada lindas. pela Manda beijo Luciana pras Gimenez. mães. Ai, eu amo. Ai, Obrigado, um beijinho. Obrigada. beijinho.